E quando o povo crucificou Jesus, o povo virou as costas para Deus na velha aliança. Quando Jesus é crucificado, o povo vira as costas para Jesus. Então, pecamos contra Deus. Houve perdão? Houve. Deus enviou Jesus. Pecamos contra Jesus, o povo crucificou. Há perdão? Houve perdão? Houve. Por quê? Jesus ressuscitou e enviou outro, o Espírito Santo, que falou aqui, ó, ensinará todas as coisas, convencerá você. É o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, de tudo. Então, ele enviou o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, a igreja vai ser arrebatada. Quando o Espírito Santo sair da terra, a igreja do Senhor é arrebatada. Quando que o Espírito Santo se retira da terra? Quando ele vai se retirar da terra? Quando a igreja, eu e você, fomos arrebatados. Então, quem ficar, não haverá outro, querido. Então, é por isso que a Bíblia diz que se pecar contra Deus, há perdão. Contra o Filho, há perdão. Mas contra o Espírito Santo, não há perdão. Por quê? Porque não vai haver outro para ser enviado. Se o Espírito Santo não convencer você, se o Espírito Santo não me convencer, é pecado de morte. Porque morte eterna. Porque se a gente não consegue ser sensível ao Espírito Santo, que é a parte mais sensível de Deus, é a parte das emoções de Deus. E se a gente pecar contra as emoções de Deus, contra a parte mais sensível de Deus, realmente não tem outra alternativa. Então não tenha medo de receber o Espírito Santo na sua vida, porque esse medo pode te causar uma morte eterna. Esse medo pode te afastar, porque é Ele quem nos ensina. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Mas se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus na nossa vida para ler a palavra e entender, e Jesus disse que Ele, o Espírito Santo, nos ensinaria todas as coisas, nós não vamos conseguir vencer através da palavra. O Espírito Santo estava lá quando Deus disse, já li o capítulo 1, no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele não está falando somente com Jesus, ele está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a semelhança do Espírito Santo, né? Como é o Espírito Santo? É de uma pessoa, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você não entender muito isso, pastor, eu quero conhecer mais, me indica fontes, né? É uma literatura que eu quero muito que você estude, se você tiver como, é o Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Bem-vindo Espírito Santo, também de Benihim. A Unção, também de Benihim. Para mim tem outros escritores evangélicos que são nacionais que falam muito bem do assunto, tá, gente? Sempre é bom a gente estudar. Mas para minha vida, pessoalmente, a leitura desses 3 livros, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, a Unção, mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver e de trabalhar junto com o Espírito Santo para a minha própria vida e resolução de problemas. Precisamos ter o Espírito Santo, porque ele, como está falado aqui em João, ensinará todas. Diga comigo, todas. Diga comigo, todas. É uma totalidade. Ele nos ensinará todas as coisas. No versículo de João 16, 17, diz assim, ó, todavia digo-vos a verdade. Digo-vos o quê? A verdade. Que nos convém, que vos convém que eu vá, Jesus disse. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O outro, ele não virá. Mas quando eu for, ele virá. Quem é esse outro? É o Espírito Santo. O que ele é nosso? Vamos lá, vou listar para você. Tudo que vem na Bíblia. Ele é o nosso Consolador. Escreva aí, o Espírito Santo é Consolador. O Espírito Santo é Conselheiro. O Espírito Santo é intercessor, porque se você não sabe, quando você ora, eu oro ao Pai em nome do Filho, na autoridade do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele conserta as nossas orações para levar a Deus, porque Jesus disse que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo, ele conserta as nossas orações e leva até a Deus. Ele é o nosso professor, porque ele ensinará, e ele é o nosso ajudador. Olha que coisa, nós temos a nosso favor, que é o Espírito Santo. Ele nos consola, ele nos
aconselha, ele intercede por nós, ele nos ensina, ele nos ajuda, querido. Você precisa ter o Espírito Santo. Hoje eu quero muito que você busque a Deus, você que não é batizado no Espírito Santo. Veja bem, o batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa para todos. Se você vai ter, né, aí o batismo, a primeira evidência é falar em línguas, mas você pode não ter o dom de línguas depois, mas no seu batismo você vai ter essa evidência do Espírito Santo, de falar em línguas. O Espírito Santo ele vai distribuindo os dons, o dom de profecia, o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é o Espírito Santo quem dá. De discernimento de espíritos, de cura. A igreja só funciona com o Espírito Santo. Você, eu, nós só funcionamos com o Espírito Santo. Não existe crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, sem o Espírito Santo. Se talvez você, depois do seu batismo no Espírito Santo, você não desenvolva, você não tenha o dom de falar em línguas ou você não tenha o dom de profecia, mas você vai ter outros dons, que é do Espírito. Mas nós precisamos dele. Porque tem pessoas que têm medo do Espírito Santo? Por essa questão do pecado contra o Espírito Santo não ter perdão, mas eu quero dizer, se você não tê-lo, você já vai estar saindo, né, errando o alvo. Pecar é errar o alvo. Então você já vai estar errando o alvo, você vai estar pecando, porque se você não quer intimidade com o Espírito Santo, você não tem como ter intimidade com Deus, você não tem como conhecer a Cristo. Porque quem revela a Cristo a nós é o Espírito Santo. Amém? No capítulo de João 16, no versículo 8 ao 11, diz: e quando vier, e ele já veio em Atos 2, e se você não tomou posse da promessa, você tem que tomar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quem é que convence? O Espírito Santo. E da justiça, quem é que convence? O Espírito Santo. E do juízo é aquilo que você faz, você mesmo vê na sua vida. Poxa, não está bem. Não é que eu vou julgar o outro, não. É você, é a sua vida. É sobre você isso. Do pecado porque não creem em mim. Olha só o que Jesus falou. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 8, 11. Nós precisamos ter o Espírito Santo para que essas 3 situações aconteçam em nossa